E agora mais uma daquelas histórias que parecem mentira, mas não são. O exército do Egito reconheceu hoje em um tribunal militar que cometeu um erro ao condenar um menino de 4 anos de idade à prisão perpétua por assassinato. A criança foi condenada na semana passada, juntamente com outras 115 pessoas, por suposta ligação com protestos organizados em 2014 por seguidores da Irmandade Muçulmana. O advogado do garoto apresentou documentos que comprovam que o menino era um bebê de 1 ano quando aconteceram as manifestações. O advogado ainda disse que o nome da criança foi incluído por engano na lista de suspeitos e que os oficiais não checaram a certidão de nascimento na época do suposto crime. A Justiça do Egito enfrenta críticas constantes desde o golpe militar que derrubou o presidente Mohamed Morsi em 2013. Esse golpe motivou protestos em massa por todo o país. E a gente conversa um pouco a respeito de assuntos assim que desafiam, de alguma forma, as garantias fundamentais que a gente chama de direitos humanos, professor César. Nesse caso aí, a condenação de um garoto de 4 anos por um crime que ele teria cometido com 1 ano de idade, e aí a prisão de Guantánamo, que gera muita polêmica há vários anos, de supostamente oferecer ali tortura a suspeitos de terrorismo pelo governo americano. São situações que ainda desafiam, de certa forma, essas garantias fundamentais, professor, e que parece que o mundo já não suporta mais esse tipo de ação. Estamos vivendo uma grande crise de civilização, como eu já tenho dito algumas vezes, de maneira que vivemos justamente no momento entre avanços e retrocessos. Então, temos avanços humanitários interessantes, quando um presidente se levanta e decide, né, pelo fechamento de uma prisão tão polêmica que já citada por você, né? Mas, por um outro lado, retrocessos absurdos de um país, né, que de alguma forma acredita que a pena de morte é o melhor caminho para a resolução de problemas dessa natureza. Eu quero dizer de antemão que a pena de morte ela não é o caminho para resolver problema nenhum em lugar nenhum do mundo, muito menos, né, diante de um tribunal tão frágil como tem demonstrado ser o Tribunal do Egito, né? É muito importante que a gente consiga refletir que o ser humano não está, né, diante de uma evolução sempre em frente, né? Há retrocessos e temos que estar atentos e alertas a esses retrocessos, né? Nesse momento de eleição, de crise política, crise econômica, né, nós temos alertas o tempo todo, né, de alguma forma, luzes que nos ajudam a pensar sobre a necessidade de nos humanizarmos, a necessidade de enxergar o outro, a necessidade de desenvolver a solidariedade, independente de raça, religião, opção sexual e assim por diante.